Introdução à estatística básica. Estatística. A palavra estatística se origina nas civilizações antigas. Tem conhecimento que já existia a ideia de estatística desde a Mesopotâmia. Lá eles faziam registro da quantidade de nascimentos, quantidade de óbitos, e isso era a estatística. Eles chamavam de status, né? Estado, que é a capacidade que os governantes tinham de fazer um censo e mensurar algumas informações a respeito da população que estava à disposição deles. Então, aqui na nossa disciplina, nós vamos definir estatística como a ciência que trata da coleta, organização, análise e interpretação dos dados, com fins de tomar alguma decisão, ou apenas de entender uma determinada situação. Então, daqui a pouco a gente vai dividir o estudo estatístico aqui no âmbito da nossa disciplina em dois ramos, né, que vai organizar um pouco melhor essa ideia que nós estamos dando aqui na definição. Ramos da estatística. Inicialmente, nós fizemos uma definição formal do conceito de estatística e agora nós queremos classificar o estudo estatístico em dois eixos. Então, o primeiro eixo é a estatística descritiva. A estatística descritiva ela vai se encarregar da organização dos dados. Ela vai organizar, vai resumir, vai representar os dados para que a pessoa que está implementando o estudo tenha o melhor cenário possível. Tenha o seu cenário de estudo com a melhor descrição possível, a fim de tirar as suas conclusões. Outro eixo importante é a estatística inferencial. Essa vai se ancorar na probabilidade para poder fazer inferências, né? Tirar conclusões a respeito da população a partir de uma amostra. Os conceitos de população e amostra nós já mostramos aí com detalhes anteriormente. Esse estudo inferencial ele vai utilizar uma série de ferramentas que podem ser, sim, muito confiáveis e são bastante utilizadas no mundo dos negócios. Então, vamos iniciar com o conceito de dados. A gente vai entender dados como sendo informações provenientes de observações, pesquisas, contagens, medições, respostas a um determinado questionário. Então, toda e qualquer informação que você seja capaz de tratar, organizar e utilizá-la para outros objetivos, nós chamaremos de dados. Okay? A informação pura. Tipos de dados. Nós temos dois tipos de dados. Os dados qualitativos, que são atributos, rótulos, entradas não numéricas, e nós temos dados quantitativos, que são medidas numéricas ou contagens. Conjuntos de dados. Dentro da estatística básica, a gente tem algumas maneiras peculiares de se referir a alguns conjuntos de dados. Os principais são esses. Olha, o primeiro é a população. Eu vou chamar de população conjunto de informações, dados, né? Está representado aqui por pessoas, mas você deve entender o conceito de população de uma forma mais ampla, mais abrangente. Pode ser um conjunto de peças, pode fazer referência a uma população de animais, pode ser referência a um conjunto de medições que foi realizado. Enfim, são várias possibilidades para que a gente interprete essa ideia de população. Tá? Então, eu vou definir isso como sendo coleção de todos os resultados, respostas, medições, contagens que são do interesse do seu estudo. É assim que você deve entender o conceito de população. Um outro conceito importante relacionado a conjunto de dados é esse aqui, olha, amostra. O que é amostra? É um pedaço da população, uma parcela da sua população, uma parcela significativamente menor. Tá? O ato de retirar alguns elementos da população para constituir essa amostra se chama amostragem. E aí, o estudo que você deve realizar vai acontecer em cima da sua amostra, porque às vezes a população é muito grande ou você tem alguns empecilhos que te permitam fazer um estudo pormenorizado com cada elemento da sua população. Então, você recolhe uma parcela menor, significativamente menor, faz os seus estudos e obtém então os seus resultados. Mas depois, futuramente, a gente vai ampliar um pouco mais essa nossa perspectiva a respeito de amostragem, né? Mas desde o primeiro momento é importante ressaltar o seguinte, que os dados amostrais, ou seja, a maneira como você constitui a sua amostra, ela deve ocorrer com métodos apropriados. Um deles é a amostragem aleatória, porque senão você acaba viciando, né? As informações que você obtém a partir do estudo da sua amostra. Então, você vai lá na sua população, escolhe de maneira aleatória e aí faz o estudo, constitui a sua amostra e faz o estudo. Aí sim, os resultados
desses estudos podem ser relevantes, tá? Então, uma vez que você implementa de forma geral os seus resultados em cima dessa amostra, você acaba gerando uma coleção de dados que lhe permitirá fazer inferências e generalizações a respeito dos objetos que compõem a sua população. Então, os conjuntos de dados aqui que nos interessam nesse primeiro momento são os conjuntos de dados relacionados à população e os conjuntos de dados relacionados à amostra. Parâmetro e estatística. Essa nomenclatura pode variar de autor para autor, mas no âmbito aqui da nossa disciplina a gente vai chamar de parâmetro a descrição numérica de uma característica populacional. E nós vamos chamar de estatística a descrição numérica de uma característica amostral. Então, parâmetros são os dados relacionados à população, estatística são os dados relacionados à sua amostra. Variável estatística. O conceito de variável estatística se aproxima muito daquilo que nós já apresentamos para dados e informações. Então, eu vou entender a variável como sendo a informação, o dado que eu estou me propondo a registrar no determinado estudo que está sendo desenvolvido. Então, esse dado, essa informação, ele pode ser classificado aqui de duas maneiras. Então, duas classificações para a nossa variável estatística. Ou vai ser quantitativo, ou vai ser qualitativo. Então, a variável ela é quantitativa ou qualitativa. Vamos olhar o que acontece quando a variável é quantitativa. Se a variável for quantitativa, ela poderá ser contínua ou discreta. Como assim? Vamos exemplificar. Variável quantitativa contínua. Peso. Cada pessoa tem um peso. Uma tem 62,3, outra tem 84,75. E o peso você pode usar ali a unidade inteira e depois décimos, centésimos, milésimos e assim sucessivamente. Então você precisa de uma coleção de números bem ampla para que consiga representar todos os pesos possíveis de maneira fidedigna. Agora vamos a um exemplo de variável quantitativa discreta. Se você construir um questionário e começar a perguntar às pessoas quantos filhos você tem, isso representa uma variável quantitativa discreta. Esse dado, essa informação, será classificada como variável quantitativa discreta. Por quê? Você responde 1, 0, 3. Você não precisa de números reais para responder. Os números inteiros atendem bem a esse tipo de proposta. Não tem como a pessoa responder 1,5. Não tem jeito, né? Então você vai responder apenas com números inteiros. Isso a gente vai chamar de variável quantitativa discreta. Professor, posso me apoiar nessa ideia matemática de que as variáveis quantitativas contínuas elas são representadas por números reais, enquanto as variáveis quantitativas discretas por números inteiros? Sim, seria uma boa, ok? Então agora vamos analisar a outra possibilidade para a classificação de uma variável estatística, que é a possibilidade de classificá-la como qualitativa. Se a variável estatística for qualitativa, ela também sofrerá duas classificações possíveis, que será nominal ou ordinal. Então vamos exemplificar. Variável qualitativa nominal. Digamos que você construa um questionário e pergunte às pessoas qual é a região do país do seu nascimento. Então a pessoa vai responder Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Então isso caracteriza uma variável qualitativa nominal. Exemplo de variável qualitativa ordinal. Qual é o seu nível de instrução? Então a pessoa vai responder primeiro ano do ensino fundamental, segundo ano do ensino fundamental, terceiro ano do ensino médio. Né? Então 2 anos concluídos na faculdade. Então isso daí representa uma variável qualitativa ordinal. Outra possibilidade, né? Se você fez um teste, qual foi a sua classificação no teste? Eu fui o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Variável qualitativa ordinal. Então, de forma geral, funciona assim esse conceito de variáveis estatísticas. Aqui iniciamos a nossa análise sobre o ramo da estatística conhecido como estatística descritiva. O primeiro aspecto a ser abordado se relaciona com o tratamento da informação. Tratar a informação é pegar aquele dado e promover bons registros, colocar esse dado em uma planilha ou tabela
tentar representar esse dado com algum gráfico, né, apropriado, construir um histograma. Nós vamos ver o que é um histograma daqui a pouco. E por fim, registrar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Então, quando você se propõe a fazer esse tratamento da informação, você já iniciou os procedimentos que estão sugeridos ali pela estatística descritiva. Frequências. Então, esse é um dos aspectos importantes no tratamento da informação, o registro da frequência. Quando a gente se propõe a estudar uma variável, o maior interesse de quem está pesquisando, ou do pesquisador, é conhecer o comportamento dessa variável. Então, ele vai começar a analisar a ocorrência de suas possíveis realizações. Então, digamos que você trabalha em uma empresa e você faz uma entrevista com os funcionários e começa a reunir, a coletar alguns dados. Então, na proposta de estatística descritiva, a sua primeira motivação é fazer um registro desses dados em uma planilha, né, uma tabela, demonstrar alguns padrões ali por meio de gráficos, construir histogramas e registrar frequências. Então, o primeiro momento você vai construir a tabela que vai reunir todos os seus dados. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês uma tabela que tem informações sobre estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário, idade, procedência de 36 empregados da seção de orçamento de uma companhia que eu estou chamando aqui de companhia M8. Então agora a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre alguns desses dados aqui, no sentido de obter a frequência de aparecimento. Então vamos lá. Frequência absoluta. Frequência absoluta é o total de vezes que a informação apareceu na tabela. Então a gente acabou de apresentar uma tabela que reunia dados de funcionários de uma empresa, dados como grau de instrução, região de nascimento, idade, número de filhos, etc. Eu vou me concentrar aqui apenas nas informações relacionadas ao grau de instrução. E aí eu vou fazer o cálculo da frequência absoluta. Fica assim, ó. Grau de instrução. Só existem 3 possibilidades de acordo com o que foi coletado. A pessoa ter informado possuir nível fundamental de ensino, a pessoa informou possuir nível médio de ensino ou a pessoa informou possuir nível superior de ensino. Lembrando que cada entrevistado, cada funcionário só pode escolher por um dos 3 níveis aqui de instrução, ou um dos 3 graus de instrução. Então, eu vou lá na tabela e vou contar quantas pessoas alegam ter nível fundamental de ensino. Então, 12 pessoas. Quantos informaram ter nível médio de ensino? 18. E nível superior, 6 pessoas. Agora, isso aqui é exatamente o que eu chamo de frequência absoluta. É ir lá na tabela e observar o total de vezes que a informação apareceu. Quantas vezes a informação nível fundamental de ensino apareceu na tabela? 12 vezes. E assim sucessivamente. Então, isso é a frequência absoluta, está sendo representado aqui pela sigla N minúsculo I, mas não é uma regra. Existem outros autores que fazem o registro com a letra F minúsculo com o índice I, por exemplo. Então, fica aí aberto, tá? A indicação aqui. Pode ser feito de várias maneiras diferentes. O importante é que você entenda o conceito de frequência absoluta nesse caso. É importante ressaltar que, uma vez que você contemple todas as possibilidades para o grau de instrução, quando você fizer a soma das frequências absolutas, o total tem que ser exatamente igual ao total de entrevistas feitas ali na companhia, que são 36. Foram 36 participantes da pesquisa. Frequência relativa ou proporção. A ideia é fazer uma comparação entre a quantidade de vezes que a informação apareceu na tabela e o total geral de registros. Então, vamos voltar ali àquela construção que estávamos fazendo sobre os funcionários de determinada empresa. E aí nós mostramos a frequência absoluta relacionada a graus de instrução. Os graus de instrução são divididos em 3 grupos, fundamental, médio e superior. A gente foi lá e contou quantas vezes algum funcionário disse ter nível fundamental de ensino, quantas vezes outro afirmou ter nível médio, quantas vezes eles afirmaram ter nível superior, e fizemos o registro da frequência absoluta. Agora eu vou pegar essa frequência absoluta e vou transformar ela em uma proporção, ou vou construir aqui a coluna da frequência relativa. Então agora eu vou começar a comparar o registro
da frequência absoluta com o registro total que foi feito durante o estudo. Então, olha só, observe aqui, ó, eu tenho 12 pessoas dizendo possuir nível fundamental de ensino. Então, 12, se comparado com 36, é 33%, ou 0,3333. Só dividir 12 dividido por 36. Dá 0,3333. Isso daqui, se você depois multiplicar por 100, vai virar o percentual. Depois a gente vai colocar uma coluna aqui multiplicando isso por 100, para que você observe essa proporção em nível percentual. Observa agora aqui, ó, 18 pessoas dizem ter nível médio de ensino. A comparação desses que dizem ter nível médio com o total de pessoas entrevistadas, que é 36, me leva à conclusão que 50% das pessoas elas têm nível médio de ensino nessa empresa. Tá? E é exatamente para isso que serve aqui a coluna da frequência relativa, para que você tenha condições de ter uma percepção melhor, né, do que aconteceu ali no estudo, na população, a partir de dados percentuais. E aí, mais uma vez, a soma tem que ser 100%, né, que seria 1. A porcentagem ela varia ali de 0 até 1. A gente sabe disso de outros estudos. E se você quiser ter isso em números inteiros, né, então teria só que multiplicar cada informação dessa daqui por 100. E aí você teria que ter 100% no final, aqui na soma de todas as suas frequências relativas. Então vamos colocar aqui a porcentagem. É 100 vezes aqui o registro que foi feito para a FI, né, que seria a frequência relativa. Então você tem 33% com nível fundamental, 50% das pessoas entrevistadas com nível médio e 16% com nível superior. Somando tudo, eu tenho 100% das pessoas entrevistadas. Frequência acumulada. A frequência acumulada é a soma das frequências de uma informação ou de um dado com todos os anteriores a ele. Ou seja, você vai somar as frequências de um determinado dado com todas as frequências anteriores. A frequência acumulada do último registro na tabela terá que ser igual ao tamanho n da amostra. Então, nesse estudo que nós estamos propondo, onde a gente está analisando os funcionários da empresa M8, e a gente coletou uma amostra, que seriam ali os funcionários de um determinado setor, e aí a gente começou a avaliar a estatística grau de instrução. Então, vamos observar aqui, nessa perspectiva, como deve ser feito o cálculo da frequência acumulada. Então, na nossa tabela, a gente já tem a frequência absoluta, nós já temos a proporção ou frequência relativa e já temos uma coluna onde nós expressamos a proporção ou frequência relativa em termos percentuais, com números inteiros. Agora, nós vamos mostrar aqui a coluna da frequência acumulada. Fica assim, eu olho para a quantidade de pessoas que dizem ter nível fundamental, isso aparece com uma frequência de 12, a proporção é 33%, né? 12 se comparado com o total de registros, 12 dividido por 36, dá 33% aproximadamente, e a frequência acumulada é o 33%, porque foi o primeiro dado que eu parei para analisar. Agora eu vou analisar o dado pessoas que informam ter nível médio de ensino. São 18 pessoas que representam 50% da amostra, né, da população da amostra, e agora no cálculo da frequência acumulada, eu vou somar esse 50 com a quantidade anterior, que é 33,33, e, portanto, a frequência acumulada para pessoas com nível médio é de 83,33%. Esse tipo de frequência é interessante porque te dá uma noção de abrangência. Então, se você, por exemplo, se perguntasse, né, qual que é o percentual da sua população que tem nível fundamental e médio de ensino, você teria essa resposta aqui com rapidez na tabela pela frequência acumulada, 83,33%. Ou de outra forma, quantas pessoas da minha população têm apenas nível superior, você tem também o dado aí com facilidade pela frequência relativa. Tá? E aí, o fato que nós registramos aqui desde o início é que no último dado, né, o último registro da tabela, você tem que ter o total, né, o tamanho n da amostra expresso. Então, tem que ter 100%. Então, 100% do total de 36 é exatamente 36. Isso é uma característica interessante da frequência acumulada. Isso tem que acontecer. Okay? Então, basicamente, né, é somar os dados, a frequência relativa, né, ou acumulada no registro, aos anteriores, tá?
E assim você tem a frequência acumulada. Observe que a frequência acumulada ela pode ser relativa, como foi expressa aqui, que eu fiz o registro da frequência relativa acumulada, mas poderia ter feito aqui também, na frequência absoluta, sem problema algum. Tá? O que você tem que ter é a ideia de acumulação. E aí você está liberado para fazer o cálculo da frequência relativa acumulada ou da frequência absoluta acumulada. Então vamos dar mais um passo e agora nós vamos estudar a distribuição de frequências, classes ou intervalos. Então muitas vezes você lidar com dados que tem um número muito grande de registros, né? E aí você tem uma dificuldade um pouco maior para observar os padrões, né? Aquilo que é de interesse. Então é importante saber organizar esses conjuntos de dados muito extensos, agrupando-os em intervalos, né? Que a gente vai chamar de classe, e assim formar uma distribuição de frequências. Organização, instruções. Então, antes de fazer um exercício como exemplo, eu quero deixar registrado aqui um rol de instruções que vai servir como sendo uma receita de bolo para que vocês consigam fazer a organização da distribuição de frequências. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir o número de classes para serem incluídas na distribuição. O número de classes sugeridos ele deve estar entre 5 e 20. Caso contrário, vai ser difícil detectar os padrões. Segunda instrução. Encontre a amplitude de classe. Nós vamos fazer um modelo agora, né, na sequência. Então, você pode se basear nesse modelo que será feito, fazer os próximos. Vai determinar a amplitude dos dados, dividir a amplitude pelo número de classes e arredondar para o número mais próximo que for conveniente. Professor, não faz muito sentido. Agora não, mas a hora que fizermos o exemplo, vai fazer sentido. Aí você volta aqui nessas instruções e pode tomar isso como sendo uma referência para outros exercícios. Terceira instrução. Encontre o limite de classes. Você pode usar o menor valor, depois que você fizer a organização, né, como sendo o limite inferior da primeira classe. Para encontrar os demais limites inferiores, você vai adicionar a amplitude de classe ao limite inferior da classe precedente. Então lembre-se de que as classes não podem se sobrepor. Depois vai encontrar os limites superiores das classes restantes. E por fim, vai fazer uma marca de contagem, né, um risquinho, ou pode contar mesmo, em cada registro, na linha de classe apropriada, e depois vai contar as marcas para encontrar a frequência total F para cada classe. Então, esse conjunto aqui de instruções é que vai nortear toda a sua organização para construir uma distribuição de frequências. Parece solto agora, né? Claro, vocês ainda não viram um exemplo, mas eu peço que depois que fizermos um exemplo, você volte aqui e compare com o que foi feito para que você consiga consolidar essas ideias. Então, vamos à construção do exemplo, né? O conjunto de dados a seguir lista os preços em reais de 30 ventiladores portáteis. Construa uma distribuição de frequências com 7 classes. Então, a primeira coisa, vou colocar aqui os dados. Tá? Então, esses dados que aparecem, 128, 100, 180, 150, são preços de ventiladores portáteis. Então, eu tenho 30 preços aqui à mostra para vocês. Tá? Qual que é a primeira coisa sugerida? Que você faça uma organização desses dados, do menor para o maior. Então, eu vou organizar os dados aqui. Pronto, eu já organizei, já escrevi todos os dados em ordem crescente. Então, com isso, eu já posso aplicar ali uma daquelas instruções que é usar o menor valor para ser o limite inferior das minhas classes. Tá? Então, mas antes, vamos calcular aqui a amplitude, né? Amplitude de classe. O que é amplitude de classe? Você vai pegar o maior valor que você tem para o preço do ventilador, vai subtrair do menor valor, então 340 é o maior valor, está aqui, menos o menor valor, que é R$ 65,00. E vai dividir pelo total de classes. O total de classes aqui já veio na proposta do exercício, né, que é fazer uma distribuição com 7 classes. Então, vou dividir pelo total de classes. 275, 340 menos 65 dá 275, dividido por 7, aproximadamente 39,3. E aí, agora, mais uma vez, seguindo a instrução, eu vou arredondar esse número para um número conveniente. Então, eu vou falar que o valor conveniente para mim aqui é trabalhar com o preço do ventilador como sendo R$40. Tá? E aí sim eu vou começar a construir a minha tabela de classes. Então vai ficar assim, ó.
Aqui eu tenho limite inferior, limite superior. O limite inferior inicial vai ser o menor valor, 65. E aí depois eu vou somar 40 aqui para obter o limite superior. Então 65 mais 40 daria 105. Então o meu limite superior vai ser 104, tá? Porque não pode ser 105, 105 avançaria para a próxima classe. Agora, o limite inferior da segunda classe vai ser 105, soma 40, você vai ter 145, então eu vou até 144, porque aí eu deixo 145 para iniciar a próxima classe. Agora, soma 40, 145 até 184, soma 40, 185 até 224, depois 225 até 264, 265 até 304, depois 305 até 344, tá? Então assim eu construí os limites inferiores e superiores de cada classe. Isso aqui, pessoal, é como se fosse um intervalo. Você vai pegar faixas de preço, né? Então você vai, agora nós vamos acumular os preços dentro da faixa que vai de 65 a 104 reais. Né, os preços que estão dentro da faixa de 105 até 144 reais. Essas classes que foram propostas aqui no enunciado, né, construa uma distribuição de frequências com 7 classes. As classes seriam essas faixas de preço. Só que para que você consiga construir essas faixas de preço, você vai ter que iniciar aqui com um limite inferior, você vai ter que ter um limite superior, você vai ter que ter uma amplitude, que é o tamanho dessa classe. Então aqui, como nós temos 7 classes, o ideal seria você calcular a amplitude da classe inicialmente, para que você possa construir os limites aqui superiores na sequência. Tá? Então a gente fez o cálculo da amplitude, o maior valor menos o menor, dividido pelo número de classes. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais da situação onde você não tenha, talvez, a quantidade de classes expressa no enunciado. Então, aí, quantas classes eu devo colocar? A gente responde essa pergunta aí nos exercícios que virão à frente, tá? Mas o fato é, uma vez que você tem a amplitude da classe, você pega o menor valor para seu limite inferior, vai somando a sua amplitude e vai registrando seus dados. Aqui, lembrando que 65 mais 40 me dá 105. E aí eu deixo o 105 para ser o início da próxima classe, tá? Então, a minha classe vai de 65 até 105, porém não pode ser 105. Pode ser 104,9999, mas não vai ser 105, porque se for 105, eu estou iniciando a minha próxima classe, ok? Então, por isso eu vou dizer que o limite superior aqui é 104, e assim sucessivamente. Então, vamos dar sequência. Uma vez que você tenha o número de classes, o limite inferior e o limite superior de cada classe, então a gente pode reorganizar os nossos valores, né, que foram dados, em uma tabela que trate dessa distribuição de frequências. Então vamos tirar aqui para ganhar espaço. Vamos inserir aqui uma tabela que vai ter as classes. Eu vou deixar aqui uma coluna para fazer a contagem, né, as marquinhas, e depois vou registrar a frequência. Então a classe que vai de 65 até 104. Vamos ver quantos itens tem? Então olha aqui, ó, 65 até 104 eu tenho 1, né, que é o 65, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 valores que ficam aqui dentro dessa classe. Então vamos marcar aqui, ó, 6 valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Pronto. Aí aqui a frequência, 6 valores, ok? Então pronto, já marquei a frequência da primeira classe. Agora eu vou marcar a frequência da segunda classe. A segunda classe ela vai de 105 até 144. Então vamos colocar aqui 105 a 144. Vamos contar quantos tem. 105, 110, 112. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 itens que pertencem a essa classe. Vamos marcar aqui, eu faria os risquinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 5 em 5 eu corto, né? Então aqui eu cortei 5 mais um 6. 5 mais 4, 9. Então a frequência aqui é 9. Esses registros podem ser úteis, principalmente quando a quantidade de dados é bem grande, tá? Então vamos continuar. Próxima classe, de 145 a 184, vou contar quantos dados eu tenho e vou marcar a frequência. De 185 a 224, faz a contagem, coloca a frequência. De 225 a 264, faça a contagem, coloca a frequência. Assim sucessivamente, até que você chegue na última classe, que vai de 305 até 344. Nós contamos quantos dados estão dentro dessa classe
e marcamos a frequência. E assim nós temos o total, né, de somatório da frequência, tem que ser igual a 30, né? A gente já viu. Quando você soma todas as frequências absolutas, a resposta final tem que ser o tamanho total da sua amostra, né, ou da sua população. Número de classes ideal, representaremos pela letra K. Essa é uma proposta que surgiu na realização do último exemplo. Nós nos perguntamos ali qual quantidade de classes deveria ser utilizada se o enunciado não tivesse feito a previsão. Ali a gente trabalhou com 7 classes que foram previstas no enunciado. Se o enunciado não tivesse dado essa informação de que o número de classes é 7, qual é o número de classes ideal ou o número de intervalos? Então nós estamos representando isso aqui pela letra K. Existem vários métodos para chegar nesse número ideal de classes ou intervalos. Eu vou ressaltar apenas 3 e creio já ser suficiente para que você possa trabalhar bem dentro dos exercícios. Então, aquela primeira instrução que foi dada de que a quantidade de classes ou intervalos sempre será um número maior do que 5 e menor do que 20, continua vigente, tá? Então, a ideia é que a quantidade de classes ideal fique entre 5 e 20. Mas qual é o valor K? Tá? Se eu tiver que escolher algum valor entre 5 e 20, qual valor deve ser escolhido? Então, você pode trabalhar na seguinte perspectiva. Se a quantidade de registros que você estiver trabalhando, a quantidade de registros aqui seria simbolizado pela letra N, ou o tamanho, né, da sua população, da sua amostra. Se a quantidade de registros é menor ou igual a 25, você pode usar 5 classes que você consegue fazer com tranquilidade a sua distribuição de frequências. Então, você vai usar K igual a 5 se a quantidade de registros for menor ou igual a 25. Tá? E vai dar sempre certo, a menos que seja proposto de forma diferente no enunciado. Tá? Bom, e se a quantidade de registros for maior do que 25? Uma possibilidade é você trabalhar com a quantidade de classes ou intervalos igual à raiz quadrada da quantidade de registros. Lá no exemplo que nós acabamos de fazer, nós tínhamos ali 30 registros, que eram os preços dos ventiladores portáteis. Então, se não tivesse sido previsto no enunciado trabalhar com 7 classes, eu calcularia raiz quadrada de 30. Daria 5 ponto alguma coisa, eu trabalharia ali com 6 classes e conseguiríamos sair bem do exercício, fazendo a distribuição de frequências com 6 classes ou 6 intervalos. Tá? E uma segunda possibilidade, caso você tenha mais do que 25 registros, é utilizar a regrinha de Sturges, que diz o seguinte: a quantidade de classes ou intervalos ela é igual a 1 mais 3,3 vezes log de n. Chama atenção para o fato de que esse logaritmo está na base 10, então se você for usar uma calculadora científica, se atente a esse fato e não use o ln, ok? Então, se alguém tem dificuldade para fazer essa conta, é assim: pega a calculadora, aperta log, se for científica, né? Log, coloca aqui a quantidade de registros que você tem, digamos 30. Log de 30 igual. Pronto, vai dar um número. Esse número você vai multiplicar por 3,3. Então, esse número vezes 3,3 igual. No final, você soma uma unidade, mais 1 igual. Pronto, você vai ter obtido a quantidade K, que é o número de classes ou intervalos ideal para a construção da sua distribuição de frequências. Aplicando qualquer uma dessas 3 propostas, de acordo com o que vier, né, no enunciado, você vai conseguir fazer com tranquilidade a sua distribuição de frequências.